Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Black Morelli e hoje vocês conferem o processo acelerado dessa ilustração de um zumbi surfista. Então galera, eu comecei a desenhar esse personagem no papel. Tive uma ideia bacana esses dias de decidir desenhar no papel rapidinho só para não perder a ideia, né? E como geralmente eu faço, quando eu trago do desenho à mão para o digital, eu gosto de definir um pouquinho melhor os traços. Antes da line art, antes de começar a fazer as artes finais, deixar o traço um pouquinho mais bonitinho e tal. Então, desenhei no papel, trouxe aqui para o Photoshop e agora estou melhorando o traço para antes da arte final. E esse vídeo eu quis fazer num formato diferente. Eu dividi em 3 partes, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo, ou eu tenho que acelerar demais a câmera. Desculpe. E aí fica uma coisa meio frenética, fica ruim de acompanhar, né? Os detalhes. Então eu vou fazer em 3 partes. Essa é só a definição do traço, só deixar o traço bonitinho para antes da line art, antes de começar a fazer os traços finais. É só realmente definir. E como vocês vão vendo aí, é bem solto, sabe? É um traço bem tranquilo, só para definir mesmo, só para achar a ideia do personagem, deixar ele um pouquinho mais solto, deixar ele um pouquinho mais orgânico, né, dentro da ideia. Então vocês vão vendo que eu vou fazendo... A câmera está acelerada, mas você vai vendo que eu vou fazendo devagar, eu vou fazendo com calma. E essa é a ideia de fazer uma ilustração, né? Você tem uma ideia, você formata a ideia, você planeja a ideia e depois executa. Então essa é a parte da execução da ideia. De tentar trazer um desenho no papel para o digital. E se eu desenhasse direto, até dá para fazer. Até dá. De trazer esse desenho que está por baixo, o em vermelho ali, e fazer a line art direto. Só que talvez perderia tempo pelo fato de ficar tendo que procurar linha no meio do caminho, né? Uma vez que eu faço esse traço já um pouquinho melhor, um pouquinho mais definido, vai ficando um pouquinho melhor na hora de ajustar, na hora de fazer a arte final. Então eu vou fazendo com calma, vou fazendo tranquilo, vou ajustando alguma coisa, vou pensando em alguma coisa, e dentro do processo de estar fazendo, dentro da ideia, dentro de estar com a mão na massa mesmo, né? De estar fazendo a ilustração, outras ideias vão surgindo. Isso que é legal, né? A princípio eu só tinha pensado num zumbi surfista, um zumbi segurando uma prancha de surf, meio quebrada ali, dentro do estilo, dentro do visual do que é o zumbi, né? E aí vai surgindo outras ideias. A princípio eu acabei fazendo ele sem camisa, porque eu queria ele aquele aspecto mais magro, eu ia fazer alguns ossos aparentes da costela aqui e tal. Mas aí no meio do caminho eu acabei mudando de ideia, como vocês vão ver mais pra frente no vídeo, e eu acabei desenhando uma camisa nele, uma camisa florida, para dar uma pegada meio de Havaí e tal. Então acho que vai ficar legal. Então, a ideia tá aí, a ideia tá formada, e agora é execução, né? É colocando detalhe, é colocando uma ruguinha aqui, uma curva ali, e tentando deixar o desenho o mais orgânico possível, né? Como a gente comenta muito dentro da área da ilustração e tal, a gente acaba desenhando muito personagem parado, né? Sempre na pose. E é legal, às vezes, fazer uma pose bacana, e aí tem uma pegada de... Pô, fugiu o nome agora.
de você estudar as poses para tentar dar um respiro para a arte, sabe? Tentar dar um respiro para a ilustração. Porque senão a gente faz o boneco parado em pé, de frente, só que aquilo não quer dizer muita coisa, né? O legal é ele estar numa posezinha bacana, fazendo um gesturing, lembrei. Desculpa. Então, essa coisa do gesturing é tentar colocar um pouquinho de respiro no personagem, né? Tentar dar uma vida para uma ilustração que é parada por si só, né? A gente está desenhando um boneco parado, a gente está desenhando no caso aqui um zumbi, ele tá parado. Só que o gesturing que é bacana, sabe? Eu acabei fazendo uma mãozinha de hang loose nele e a outra mãozinha tá por trás da prancha segurando a prancha, né? E ele tá com a boca aberta ali, como se estivesse curtindo, né, o momento. Então, isso que é legal. É tentar trabalhar essa questão da ilustração, tentar trabalhar essa questão do gesturing, da ideia, principalmente da ideia e da execução. Tentar trazer o que você consegue imaginar para o papel ou diretamente para os programas de desenho, né? No caso, eu uso o Photoshop, eu falei isso no vídeo passado, eu organizo tudo que eu preciso fazer em termos de ilustração no Photoshop, eu gosto, eu já conheço as ferramentas, então para mim é mais fácil. Eu acho muito mais fácil desenhar direto no Photoshop e finalizar, colorir, colocar efeito, colocar textura, do que fazer em outro programa, sei lá, no Illustrator, por exemplo. Do que fazer em outro programa e depois tem que trazer para o Photoshop para colorir, sabe? Eu acho que são mais passos para terminar uma ilustração, sabe? E eu gosto de ser um pouco mais ágil nesse sentido. Por mais que demore, às vezes, demora 2, 3 horas, 4 horas para terminar uma ilustração. E aí eu consigo condensar, eu consigo colocar tudo dentro do Photoshop. E para mim é confortável trabalhar desse jeito. Então vocês vão vendo que é ir desenhando com calma, mais ou menos, mesmo o traço sujo do desenho à mão, do desenho no papel, ele já permite ele já me permite ver algumas coisas, então assim, tá sujo, mas não tá tão sujo assim, né? É que eu marquei algumas sombrinhas e tal, só pra, na hora de fazer a lineagem, na hora de definir com um traço preto, pra ficar bacana, onde ver que onde é o grosso, fino do personagem, onde tem dobra, onde é curva, onde é um pouquinho mais reto, porque eu não... Aí, outra coisa bacana também é não fazer retas, né, no desenho. É sempre alguma coisa curvadinha, sempre tem um volume ali. Então é tentar trabalhar essas coisas para deixar a ilustração um pouquinho melhor, né? Fica um pouquinho mais divertida a ilustração. Vocês vão vendo que eu estou fazendo as curvas do cabelo e sempre tem um voluminho ali, né? Tem uma parte que vai por cima, tem uma parte que vai por baixo, tem uma ponta que vai para um lado, a outra ponta vai para o outro lado. Sabe? Então, esse é o respiro que eu estava falando antes, né? Deixa a ilustração um pouquinho mais bacana, deixa a ilustração um pouquinho mais orgânica, dá um pouquinho de, entre aspas, vida para a ilustração, né? E esse é o trabalho, né? De desenhar, de redesenhar, você faz, apaga, continua, mexe. Muitas vezes o desenho que está por baixo, o desenho feito no lápis, você precisa dar uma mexidinha nele, ele não está 100% correto. Então, aqui é a hora de fazer isso, né? Porque o Photoshop você pode usar camadas, né? Você pode usar o Ctrl Z, você pode usar a borracha para apagar. Então, é ir tranquilo, não estressar com o desenho, não querer terminar logo, sabe? É curtir o processo, é curtir fazer a ilustração. Acho que essa é uma ideia bacana, que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar assim pra galera que o processo criativo ele tem que ser divertido, sabe? Você tem que se divertir fazendo o que você faz, mesmo que seja trabalho. Você pegou uma ilustração para trabalho e muitas vezes é estressante ali, você tem
que cumprir, você tem que entregar, você tem prazo, enfim. Mas ainda assim, isso precisa ser divertido, porque senão é só trabalho. E o trabalho ele tende a cair numa monotonia, tende a cair num senso comum e acaba ficando chato. E aí você não se diverte com a coisa. E quando você não se diverte com a situação, com a coisa, você deixa de fazer essa coisa. E pra gente que é desenhista, isso é uma coisa ruim. Porque quanto menos você desenha, menos você aprende, menos você evolui. Porque a evolução do artista, a evolução do desenhista, do cara que faz, seja desenhista do que for, sabe? Desenhista técnico, desenhista de personagem, de concept, de cenário. A evolução desse cara é através do fazer, sabe? Então quanto mais ele faz, mais ele entende, mais ele aprende. Algumas coisas que ele tinha dificuldade no passado de estar fazendo, conforme ele for trabalhando isso, vai ficando mais fácil. E falando de uma dificuldade minha, eu tenho uma dificuldade assim de desenhar mão. De desenhar mão no gesturing, né? Mãos numas poses diferentes, assim. Mãos tradicionais, como vocês estão vendo aqui, fiz um hang loosezinho básico, tranquilo, aí tudo bem. A mãozinha que está segurando a prancha ali, também tudo bem. Mas, às vezes, você precisa de uma mão um pouco diferente, você tem que fazer toda aquela estruturinha de quadrado, puxar a linha, colocar essa dobra do dedo, as falanges, a parte de cima do dedo, né? Os nós, né? Dos dedos. Então, e conforme você vai desenhando mais você vai pegando o feeling da coisa. Mais você vai pegando o jeito de fazer as coisas. E vai ficando mais fácil. Então, às vezes a gente vê esses artistas, eu gosto muito de quadrinhos, né? E ilustrações de maneira geral. Aí você acaba acompanhando esses caras que fazem quadrinhos, o cara faz uma página de quadrinhos assim em 1 hora. E página cheia de detalhe, de personagens, sei lá, do Batman, do Super-Homem e tal. Assim, cheio de detalhe, cheio de achura, personagem tá bonito pra caramba, cenário com prédio, aquela coisa toda. Só que o cara não aprendeu isso ontem, sabe? O cara faz isso há anos. Lógico, o cara usa muita referência, o cara... Só que muito dessa referência que o cara tem é da bagagem que ele já passou, é de tudo que ele já viveu, de tudo que ele já consumiu também como arte, como desenho. E eu tento trazer isso um pouco para as coisas que eu faço. Como vocês estão vendo agora, como eu falei, que eu desenhei a camisa do zumbi, né? Então assim, a ideia ela vai surgindo e ela vai se transformando conforme você faz. Eu gosto muito desse formato. De verdade, é uma coisa que me agrada, assim, de estar numa ilustração e de repente vai surgindo uma ideia, só não pode descaracterizar a ilustração, né? Você começa a desenhar no caso aqui, um zumbi e vou terminar desenhando o Mickey, né? Não faz sentido, né? Se a ideia é desenhar o Mickey, vamos desenhar o Mickey. Mas se a ideia é desenhar o zumbi surfista, eu vou desenhar o zumbi surfista. E quais são os elementos que compõem isso, né? Surf é Havaí, camisa havaiana, camisa florida. Sabe, talvez eu até coloque um textinho de aloha, sei lá, alguma coisa assim. Pode ser que fique legal. Então, eu desenhei a camisa com uma cor e vou definindo mais ou menos como eu quero, dando um movimentinho ali, tendo um rasgadinho, tendo uma... Entende? Então esse é o lance, esse é o processo. E quando tá nesse processo, quando tá nessa parte da ilustração, de esboço, de RAF, na parte bruta do desenho, é soltar mesmo. É deixar a criatividade acontecer, sabe? Coloca um som, solta a mão, deixa a mão
solta para desenhar e vai rabiscando. Porque o legal do Photoshop, para mim, é justamente essa possibilidade de usar muitas camadas, de usar alguns efeitos. Não curtiu ali a curva que você fez, você pode mexer ali, transformar, girar, cortar, sabe? Então isso que é legal. E se de alguma maneira isso aqui está te ajudando, se esse papo aqui te ajuda, se a ilustração de alguma maneira te ajuda, dá um curtir aí no vídeo. Isso me ajuda a continuar a estar postando conteúdo aqui no canal. Se curtiu o meu conteúdo, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Bacana? E se ficou com alguma dúvida, quiser bater um papo, quiser conversar, quiser sugerir alguma coisa, que pô, seria legal pra caramba, usa o campo dos comentários aqui para falar comigo. Vou ficar muito feliz em responder você. Tá bom? Então, no mais, vou deixar vocês com a finalização dessa arte e eu volto no final. Abraço a todos e falou!
E esse é o resultado final do nosso Zumbi Surfista. A todos que chegaram até aqui, muito obrigado. Um forte abraço. Fiquem bem. Até os próximos vídeos e falou!